Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que está nos assistindo pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, terça-feira, dia de conhecer o IGP-10, a prévia da inflação da FGV, então vamos entender aí o que já pode começar a aparecer como fator de pressão agora em fevereiro. Mas a gente vai discutir outros dados com vocês, a gente vai falar do Milei, a gente vai falar também do risco fiscal, quando ele é usado pelo mercado financeiro ou não. E vamos aí passar pelo monitor do PIB também, que saiu ontem e veio bem diferente do IBCBR. Mas antes de tudo isso, eu vou dar bom dia para o André. Bom dia, André, como você está? Bom dia, Débora. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Saiu o IGP-10 aí, um dado importante para a gente discutir nessa manhã de hoje, porque dá informações sobre como que está andando a inflação já a partir desse mês de fevereiro, algumas novidades aí para a gente comentar. Vamos falar também no monitoramento do PIB, porque bem diferente do que as pesquisas do IBGE estavam falando, lá não tem tantos sinais de desaquecimento econômico, então vamos comentar um pouco sobre isso. Vamos falar também do nosso querido Milei, o nosso anarcocapitalista aí, que agora virou golpista também, mas não é golpe lá América Latina, não, ele está dando um golpe na população mesmo lá, vendendo meme coin. Então a gente vai explicar tudo isso para vocês, tem bastante coisa para a gente falar hoje, então já vamos direto para a agenda, né, Débora? Então o que o nosso telespectador vai enfrentar nesse dia de hoje? Bom, lá na Austrália teve decisão de política monetária logo cedinho, né, meia-noite e meia aí, mas na Alemanha, às 7 horas da manhã, saiu o ZEW, Índice de Expectativas Econômicas de fevereiro. Às 10h30 tem o Fed de Nova York divulgando o Índice de Atividade Industrial, o famoso Empire State, também aqui referente a fevereiro. Às 11 horas, o dirigente do Banco Central Europeu, o Piero Cipollone, vai falar em políticas de balanço do Banco Central Europeu em um evento online, então agorinha ele está falando. E às 12 horas tem índice de confiança das construtoras também de fevereiro. Então a gente pode ver que o Brasil está bem ausente aí nessa primeira parte da agenda. Hoje não é um dia de muitas divulgações aqui no Brasil, a não ser pelos balanços que vem no final do dia depois do fechamento. O que a gente tem então que pode aí mexer um pouco com o humor? Justamente essa parte que chegou agora da agenda. A Mary Daly vai falar numa conferência para banqueiros comunitários nos Estados Unidos daqui a pouco. E às 15 horas, o vice-presidente de supervisão do Fed, o Michael Barr, vai discursar também sobre inteligência artificial. Então, sempre que tem aqui dirigentes do Fed, a gente já lembra automaticamente que, na verdade, o mercado não quer saber o que o Michael Barr vai falar sobre estabilidade financeira e inteligência artificial. No fundo, isso fica na agenda porque o mercado quer saber se o Michael Barr ou se a Mary Daly vão falar sobre política monetária nos Estados Unidos, vão dar alguma sinalização em relação à condução de política monetária por lá. Então é por isso que esses eventos ganham a proporção que eles ganham, ainda mais num cenário de incerteza como a gente tem hoje em relação à condução dos juros e da política monetária dos Estados Unidos. Aí, depois do fechamento, o Brasil volta para a agenda, porque hoje tem balanço do Carrefour, do Grupo Pão de Açúcar e tem mais um aqui, Iguatemi XP, né? Então, a XP está como Estados Unidos, porque ela não é negociada aqui na Bolsa, mas ela é uma empresa brasileira. Reino Unido tem balanço do HSBC e na Bélgica continua tendo a reunião do Ecofin e na Suíça a reunião do Conselho Geral da OMC. Então hoje uma agenda mais esvaziada de indicadores econômicos, macroeconômicos, mas o cenário corporativo está aí com os seus balanços. Então isso pode ganhar um pouco mais de peso, só que depois do fechamento. Então quem deve ficar mais em evidência hoje justamente o Banco Central dos Estados Unidos e seus dirigentes e discursos. Vamos aqui para o Brasil discutir já o IGP-10, então, Débora, um dado importante, né? O IGP-10 é do dia 10 ao dia 10, né? Que nem se fosse o IPCA 15, né? Só que da GV, só que lá do dia 10 ao dia 10, o IPCA 15 é do dia 15 ao dia 15, né? Só para a gente deixar claro isso. A gente tem uma aceleração em fevereiro do IPCA do IGP-10 para 0,87%, mas a gente teve algumas desacelerações, uma desaceleração importante, principalmente em questão de alimentos. Vamos começar a olhar esse índice de forma geral. Primeiro a gente coloca o gráfico aqui para mostrar de maneira geral como que foi o comportamento do IGP-10 e seus componentes. A gente vê que a aceleração ela foi nos dois principais itens, né, que é o IPA, que é o preços ao produtor, e o IPC, que é o preços ao consumidor. Então ela sai de 0,53 para 0,87 no mês.
sendo que ela estava em 0,57 o IPA e foi para 1,02. Mesmo com uma queda na taxa de câmbio, a gente tem essa aceleração do IPA. A gente vai explicar daqui a pouco o porquê disso. Tem também muito a ver com questão climática novamente. Então, a gente vai ter mais um ano com muitos problemas climáticos. Eu sei que mesmo com uma previsão maior de safra de grãos, a gente deve sofrer ainda com o clima afetando o preço dos alimentos. Parece que veio para ficar mesmo esse problema. Então, para ver a gravidade que tem tudo isso. A gente tem que o IPC também saiu de 0,26 e foi para 0,44. Também acelerou bastante. E o INCC foi o único que acelerou. O índice da construção civil saiu de 0,74 para 0,55. Vamos ver agora isso em termos anuais, para a gente ver se teve uma aceleração em comparação com o mesmo período do ano anterior. A gente vê que o IPC foi o que deu a queda, né? Que ele sai de 3,90, agora ele está em 3,72. Então, a gente tem que o IGP-10 de fevereiro, ele estava pior naquele momento que a gente tem exatamente em 2025. Só que os demais subiram. Você tem uma aceleração bem forte do IPA 10, 7,47 para 9,75. O índice geral também cresceu de 6,73 para 8,35%. Vamos ver os destaques? Aí a gente consegue entender melhor aí o que você teve aí puxando para cima ou para baixo o índice. Primeiro fator, já começa a aparecer aquele fator sazonal do índice de educação. Janeiro, fevereiro, até março a gente tem esse sentimento aí, a gente sente no bolso, né, essa alta de itens educacionais, porque tem época de rematrícula, época de reajuste de mensalidades. Então a gente vê, ensino superior fundamental, ensino fundamental 6,52 de alta mensal, curso de ensino superior 5,69 de alta mensal. A gasolina está subindo. Mesmo sem reajuste oficial da Petrobras, 1,18, você teve o efeito principalmente do quê? ICMS. O ICMS, os governadores decidiram levar o ICMS e elevar o preço da gasolina. Além do fato do álcool estar aumentando bastante, também aumenta o preço da gasolina. Então, você tem o problema do álcool aumentando, que aumenta o preço da mistura da gasolina, e também o problema do ICMS. Os governadores se ajustaram a partir do dia 1º de fevereiro, isso aí já impacta uma alta de 1,18. Outra coisa sazonal, tarifa de ônibus. Sempre nessa época do ano, principalmente no ano pós-eleição, né? Teve eleição e todo mundo vai lá e reajusta a tarifa de ônibus, quebra todas as promessas de trânsito, né? As promessas de trânsito nas promessas de campanha e reajusta. Então, a tarifa de ônibus, em média, subiu 5,49% aqui no Brasil. E o nosso grande vilão, que é o café, mais uma alta, 11,11% de alta mensal. Onde a gente teve as quedas? A gente teve as quedas na passagem aérea, 17,53%, na tarifa elétrica residencial, quase 4,5%. Ainda tem um efeito do mês de janeiro, porque a partir de fevereiro você já não tem aquele bônus. Então você vê que a queda sai de 14 alguma coisa para agora 4,5. Então ainda é um pouco de efeito de janeiro, mas ainda não, mas fevereiro deve mudar completamente. Aluguel residencial também barateou 1,01. Batata inglesa 15,81. Tarifa de táxi 4,85. Boas notícias, a gente não está vendo assim tantos itens alimentícios, nem nas altas, tirando café em pó, e também nos preços ao produtor. O bovino subiu um pouco do preço, daí talvez impacte no preço da carne no médio prazo. Mas a gente vê que parece que a inflação de alimentos está dando uma recuada, uma leve recuada, não está desacelerando bastante ainda, mas está em 0,84, segundo o que a gente viu aqui. Talvez consiga dar uma amenizada a partir do mês de fevereiro, quando a gente tiver o índice fechado. Preocupação agora transportes, principalmente por causa de reajuste de transporte, tarifa elétrica, gasolina com aumento do ICMS e etanol subindo por causa que está subindo o preço no mercado internacional. Então, Débora, esse aí é mais um índice inflacionário para a gente observar e conseguir entender aí o que está acontecendo com a nossa inflação. Ele já traz alguns pontos importantes para a gente ficar de olho, tanto no IPCA 15, quando ele for divulgado, que aí vai ser dia 15 a dia 15, vai pegar um pouquinho mais de fevereiro, e também o IPCA oficial do fim do mês, que aí a gente tem o mês cheio e consegue entender, né, como é que esses dados que a gente pegou aí de prévias também chegaram ao IPCA final. E o café, né, café que todo mundo sempre comenta aqui no nosso chat, ele continua em alta, né, destaque negativo tanto para o produtor quanto para o consumidor. Aqui a gente tem o café em pó com 11,11 de alta, mas se a gente pegar o café em grão, ele também subiu bastante.
E o café torrado e moído ao produtor também continua subindo. Então, isso pode ter, sim, um efeito em cascata ainda nos próximos índices de inflação ao consumidor, né? Porque demora um pouquinho ainda para transferir isso, mas como continua tendo essa aceleração, isso vai continuar pressionando o nosso bolso. Então, o cafezinho continua mais caro, como brincamos aí, está difícil, está caro acordar. E um ponto também que eu acho que vale a pena ressaltar em relação ao IPC-10 é o álcool, né, que ele continua como destaque negativo ao produtor, e a gente já falou disso algumas vezes aqui, porque além do café, enquanto commodity, né, ter essa questão de alta de preços no mercado internacional, o açúcar ele também está com uma alta de preços, inclusive quando a gente falou do café, eu até brinquei, não é do açúcar que adoça o seu cafezinho que a gente está falando, porque os dois foram noticiados juntos. A Reuters fez até um levantamento que os produtores de açúcar, ou os usineiros aqui do Brasil, estavam tentando segurar um pouco a produção para ver se o dólar subia e eles vendiam esse açúcar em condições mais favoráveis. E a gente sabe, se o usineiro está direcionando a produção para o açúcar, isso vai deixar o álcool um pouco mais caro e aí tem todo o efeito na gasolina e tem todo o efeito também nos combustíveis e por isso o Grupo Transportes acaba aparecendo aqui não só pelo reajuste de tarifas de ônibus urbano, mas também pelos combustíveis. Então são pontos de atenção que a gente já precisa começar a ter para o IPCA, tanto cheio quanto o IPCA prévio, que devem vir aí nos próximos momentos. Então a gente deve ficar aí com esse alerta para saber se isso vai continuar pressionando o nosso bolso. E sim, o IPA ele vai continuar tendo aí um efeito de cascata no café pelo menos algum tempo. Mas, Débora, me explica uma coisa aqui. Tem gente que está achando que o risco fiscal está subestimado no Brasil, mesmo com a Selic prometida a 15%. Tem gente falando aí que está sendo precificado abaixo, que é gente que ganha com isso, tá? Só para deixar claro. Então o pessoal perdeu completamente a vergonha já e está falando assim, gente, eu acho que devia ser mais caro esse preço pelo tal do risco fiscal, né? Nosso primo do fantasma do comunismo. Mas explica essa história aí pra gente, que é loucura, né? Depois que a gente começou a ter aqui no Brasil uma diminuição da percepção de risco fiscal, então depois que saíram os dados de déficit, também tive uma grande expectativa por todos esses dados no fim do ano passado, a gente viu que o risco fiscal ele foi muito para o foco do mercado financeiro. Então a gente viu dezembro e novembro como meses em que o risco fiscal ficou na centralidade da discussão. Todo mundo falava que o risco fiscal estava subindo, que o nosso déficit ia ser maior que o esperado, que a gente ia ter um cenário fiscal muito deteriorado nesse ano, e isso foi o motivo para jogar as bolsas lá embaixo e o dólar lá em cima no ano passado. Então, a gente tem toda essa construção de cenário deteriorado de risco fiscal e de risco país aqui no Brasil durante o fim do ano passado e muito também para cobrar os ajustes fiscais da forma que o mercado queria. Então, o mercado colocou, né, essa pressão, eu diria, no governo para tentar se fazer ouvido e mostrar ali, olha, nós estamos vendo um risco fiscal crescente e isso vai sair do controle e começou a apostar contra o Brasil. E aí, quando a gente fala em apostar contra o Brasil, era aqui que eu queria chegar, porque a pessoa ela pode vender a bolsa e comprar dólar. Isso você está, né, posicionado contra o Brasil. Você está acreditando que o dólar vai subir e que a bolsa vai cair. Você não está acreditando no cenário nem macroeconômico e nem corporativo do seu país. E aí a gente viu que isso recorrentemente está sendo corrigido. A bolsa ela tem subido nesses primeiros meses do ano, nesses primeiros dias do ano, mostrando que tinha um exagero, sim, em relação à precificação do risco fiscal no ano passado por parte do próprio mercado, uma reação exagerada, e o próprio mercado está falando isso, não sou nem eu. Eu tenho uma visão até mais crítica a tudo isso, mas o próprio mercado financeiro já estava mostrando que sim, a gente, né, enquanto crítica a eles mesmos, a gente teve uma posição exagerada no ano passado, erramos, então a gente vê, né, esse ajuste acontecendo na Bolsa e por isso que nossa Bolsa está subindo vários dias seguidos. E o dólar, mesma coisa. O dólar aqui no Brasil foi, né, se a gente pegar a real, foi uma das moedas que mais valorizaram no ano passado. E agora isso está sendo corrigido. O real está se valorizando não por nenhum motivo específico, mas porque tem essa correção de rota por conta da queda no ano passado. Só que tem um outro ativo, né, que também pode ser negociado, além de bolsa e dólar, que se chama CDS ou CDS. É como se fosse um seguro contra calote. Então, você emprestou dinheiro para um amigo, vamos pensar assim. E esse amigo, você acha que ele não vai te pagar, você acha que ele vai dar o calote. Então você vai num banco e fala, olha, eu quero fazer um seguro dessa dívida, porque eu acho que meu amigo não vai me pagar, então eu vou fazer um seguro. Só que quanto maior a probabilidade desse amigo não pagar,
quanto maior o risco fiscal, quanto maior o risco do amigo, né, mais o seguro vai ficar caro. É que nem, sei lá, bater o carro. Você tem um seguro de carro, aí você teve vários acidentes num ano, aí o seguro vai falar, bom, eu te seguro sim, vou fazer o seguro do seu carro, eu te asseguro, mas vai ficar mais caro porque você deu um prejuízo no ano passado. Então, eles começam a precificar esse seguro, e esse seguro se chama CDS e ele é um ativo negociado. Então, vou colocar aqui para vocês um gráfico, só para vocês entenderem como é que está o valor desse seguro do Brasil em 5 anos. Então, como funciona? Você compra um seguro para se proteger de um calote no Brasil em 5 anos. Isso é um ativo negociado em mercado financeiro. E aqui a gente tinha o CDS a $131 no ano passado. Ali em maio, tá, esses dois picos que vocês estão vendo aí de 197 e $200, aconteceu em maio, tá? Maio e junho, comecinho de junho. O que aconteceu aqui para o mercado começar a pintar risco, começar a achar que o Brasil não estava indo na direção que deveria, para achar que o Brasil não ia ter comprometimento com a inflação? Foi a votação divergente do Copom, tá? Então, foi também um outro momento que o nosso dólar subiu aqui, né? O dólar subiu aqui no Brasil, na verdade, o nosso real desvalorizou. Depois o CDS fica ali sempre na mesma normalidade, e esse outro pico que vocês estão vendo aí de $218 é dezembro. Tá, então aqui ele começa a subir entre novembro e dezembro, ele dá esse pico em dezembro. Então o seguro do Brasil foi ficando mais caro. Tá? Então o que o mercado está falando? Bom, o Brasil está ficando com mais risco, o seguro vai ficar mais caro. Aí ele arrefece e ele vai para $167. E aí um gestor de uma asset bem conhecida, que era o que estava aqui na notícia, falou que ele acha que esse seguro do Brasil está muito barato, que existe mais risco fiscal. Então na contramão de todo o mercado, ele está falando que sim, o risco ainda existe, que o mercado está achando que aliviou, mas não aliviou, e que esse preço tem que subir. Só que aí tem uma questão, tá? Que eu acho que é aí o que a gente tem que pensar de forma crítica. Quem se beneficia da alta do preço do CDS? Quem que se beneficia de um cenário de risco fiscal? Quem que vai querer alarmar o cenário de risco fiscal? Quem está comprado nesse papel. Né? Quem está comprado nesse papel, ele quer que quem tem o papel, então eu comprei o papel a 131. Aí ele subiu lá para 218, aí estou ganhando dinheiro. Aí ele voltou para 167, eu ainda estou ganhando dinheiro, mas estou ganhando menos dinheiro. Então a quem interessa que esse preço suba? Para quem tem o papel, certo? Quem tem o papel? O gestor que deu a entrevista que acha que o risco fiscal está subestimado. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque normalmente por trás de veículos de comunicação tem alguém do mercado financeiro. Tem um banco, tem uma corretora. E a gente não sabe como essas pessoas estão posicionadas. E muitas vezes elas podem estar se beneficiando de algum cenário que é noticiado justamente nos seus veículos de comunicação. Então você começa a ver muito alarde de risco fiscal, gente falando que o risco fiscal está subestimado, gente falando que o CDS está muito barato aqui no Brasil, que esse preço tem que subir. Isso começa a ser disseminado em notícias, em meios de comunicação, só que quem se favorece, na verdade, é, por exemplo, aqui nesse caso, o fundo. O fundo de investimento que tem esse papel está tentando falar, olha, estou avisando, hein, o risco fiscal é maior, justamente para tentar forçar esse papel a subir e aí o fundo voltar a valorizar, já que um fundo rende, para quem não sabe, com a variação de preço de todos os papéis que tem dentro deles. Então, se tem um fundo muito posicionado nisso, o interesse é que ele suba. E só vai subir se você alarmar um risco fiscal. Então, a gente vê que as coisas estão amarradinhas. E por isso que eu sempre falo, a gente tem que pensar em quem se beneficia e quem não se beneficia de certos movimentos para entender essa cabeça do mercado financeiro e entender também por que alguns cenários começam a pintar com muita frequência e com muita intensidade aqui no Brasil. Débora, vamos agora para o nosso vizinho, vamos falar dele, o nosso anarcocapitalista preferido, Javier Milei, que além de tudo agora é golpista financeiro. Ele não tentou dar um golpe parlamentar aí como os generais na Argentina nos anos 60 e 70, mas ele tentou dar conseguiu, né, na verdade, dar um golpe em criptomoeda. Ele está sendo investigado. O que aconteceu para vocês entenderem todo o rolo, né? Presidente da Argentina vá lá no seu Twitter, no X, né? Não vou conseguir chamar essa porcaria nunca de X, é Twitter. Fez uma postagem recomendando aos seus seguidores que investissem em certa moeda, até ensinando o passo a passo. Ele até deu um reply, ele retweetou, né? Um passo a passo de como você conseguir adquirir essa moeda tal da Libra, uma meme coin, né? Cifrão Libra era o nome do negócio. Acontece que todo mundo foi lá comprar,
a moeda valorizou rapidamente, mas muito rapidamente, e do mesmo jeito que valorizou em pouquíssimo tempo, em pouquíssimos minutos, ela também desapareceu o valor dela em pouquíssimos minutos. Tudo isso porque estava concentrado uma grande parte dessa moeda na mão de poucas pessoas, e na hora que começou a grande valorização, essas pessoas venderam a moeda e ficaram com lucro. Quem tinha investido nessa moeda ficou, na verdade, com pó, né? Não ficou com alguma coisa lá que nem existia. Então, acabou ganhando notoriedade. Daí ele está tomando um monte de processo, né? Quase 100 processos já foram abertos em relação a isso, né? Porque, teoricamente, né? Vamos falar a verdade, uma pessoa do cargo dele não poderia fazer uma recomendação de investimentos. Vamos parar e pensar um pouco, gente. Eu aqui, apenas um reles economista num programa aqui de YouTube do Brasil, eu não posso chegar para vocês e recomendar uma ação, um título, uma moeda, um meme coin, o que seja, porque eu tenho uma responsabilidade. Se eu falar isso para vocês, tem gente que acredita em mim. Vá lá e compra. E se a pessoa comprar, ela vai gastar o dinheiro dela e ela pode perder o dinheiro. Então, a gente tem responsabilidade. Se eu, um reles economista aqui no Brasil, tenho essa responsabilidade e não posso fazer isso, imagina para um presidente de um país que tem informação privilegiada, que sabe, por exemplo, quando que vai ocorrer política monetária, o que vai acontecer de intervenção cambial. É a mesma coisa que chegar o Galípolo e falar assim, gente, comprem dólar hoje, porque não comprem dólar hoje porque amanhã eu vou intervir no mercado cambial. Basicamente isso que ele está fazendo. Então, é de uma gravidade, gente, é muito terrível. Primeiro que assim, acho que ninguém deveria indicar ativos financeiros, compra de ativos financeiros para ninguém, né? Até por isso que a gente sempre fala aqui, quando a gente fala do investidor mestre, quando a gente fala aqui no nosso programa, as lives do Edu, a gente sempre fala isso. A gente não indica porque vocês têm que aprender, então vocês têm que aprender a escolher seus ativos. Porque quem está mandando, quem está indicando, geralmente tem alguma coisa a ver com aquilo. Ele geralmente vai ganhar dinheiro em cima daquilo. Quando aquele seu parente de maior valor aquisitivo, por exemplo, indica um ativo financeiro lá na sua corretora, ele vai lá e ganha dinheiro quando você compra aquele ativo. O Trump, ele foi lá, ele também indicou, ele criou a sua moeda, mas pelo menos ele não foi tão canalha ao ponto de fazer venda casada com alguns assessores para fazer a moeda evaporar no momento seguinte. Então o Milei ele conseguiu uma façanha, que é ser mais canalha que o Trump nessa questão. Então, e ele também, obviamente, não sei se ele ganhou dinheiro. Pessoalmente, ele até falou que não foram 44 mil pessoas que perderam dinheiro, foram só 5 mil. Então o crime é um pouco menor, né? Coitado do Milei. Ele falou que não sabia, que não recomendou nada, que ele só estava falando bem da moeda. Então ele realmente sim, foi criminoso o que ele fez. Então, gente, é bom a gente falar, além do crime do Milei, desse absurdo, também lembrar vocês o seguinte: quem está te recomendando alguma coisa para vender é porque vai ganhar dinheiro em cima. E sempre tem aquela coisa. Sempre alguém vai perder dinheiro. Se o cara está recomendando para você, quem provavelmente vai perder dinheiro é você, né, Débora? Exatamente. O Milei praticamente, né? Quase só faltou, foi mal, estava doidão. Mas é aquela coisa, né? Todo dia sai o otário e o esperto, né? Nem gosto dessa analogia e aí eles se encontram. Mas é mais ou menos por aí, né? Você tem o Milei, que é um presidente de uma nação, é presidente de um país. E ele tem ali as pessoas que seguem ele, né? Que tem gente para tudo, né? Tem as pessoas que seguem o Milei, tem as pessoas que acreditam no que ele está falando. E ele, como presidente, é isso, ele tem algumas informações privilegiadas em relação à própria condução, né, do país. E nesse caso, a gente está falando de um criptoativo. A gente tem que lembrar que é um mercado muito descentralizado e que não tem uma regulação. Então, esse tipo de prática, se você faz esse tipo de prática dentro de um mercado que tem a regulamentação, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem a CVM, nos Estados Unidos tem a SEC. Então, tem ali aquele órgão que vai fiscalizar e vai tentar regulamentar aqueles ativos, aqueles mercados de ativos. Se isso acontece dentro de um mercado que tem essa regularização e que tem essa fiscalização, fica muito mais fácil de você pegar
o crime financeiro, né? Então, parece que, nesse caso aqui, parece que foi a mistura, sei lá, da Argentina com o Egito, né? Tava querendo fazer uma piramidezinha aí. Mas o que aconteceu? Ele divulgou uma criptomoeda e como é um mercado muito descentralizado, fica ali difícil de você punir e ver de onde que foi a movimentação. Ele divulga isso, o preço sobe, né? Logicamente, quem comprou ali, quem já estava com aqueles ativos desde o começo, vai vender nesse preço alto, o preço começa a deteriorar e depois quem fica ali, quem entrou nisso no movimento atrasado, depois que a alta passou, vai ficar com o mico na mão, vai ficar ali com uma coisa que virou pó. Né? Então a gente vê esse movimento acontecendo em várias meme coins, né? Que às vezes surgem, explodem, né, tem um movimento de alta muito grande e depois as pessoas realizam esse ganho, porque elas vão pensar, bom, já ganhei o que tinha que ganhar, saem da moeda, ainda mais se você tem alguma informação privilegiada em relação àquilo, porque não tem lastro nenhum, né, a não ser a oferta e a demanda ali daquele ativo naquele momento. E aí depois vira pó e vão cobrar de quem? Pô, mas foi o Milei, o presidente, que me recomendou. Então, ele enquanto figura presidencial não deveria fazer nenhuma propaganda, postagem de nenhum ativo financeiro. Né? Não estou nem falando de criptomoeda, mas nenhum ativo financeiro. Mas aqui a gente viu isso acontecer e parece que, né, agora ele vai ser investigado tudo, mas parece que Milei, né, pode tudo. Né? Ainda vai ter gente que vai passar bastante pano para ele, eu não tenho dúvida. A extrema-direita pode tudo, a gente já aprendeu isso, Débora. Vamos falar agora do grande evento que vai acontecer, gente, que é a história de Rubens Paiva, que vai ganhar, que a gente sabe que ganha a atenção de todo mundo depois do filme Ainda Estou Aqui, e a gente vai ter um evento ao vivo nos canais aqui de CL, que vai mostrar para vocês todas essas consequências de anos de chumbo na nossa democracia e também entender mais a fundo a luta da Eunice, aí, que está sendo representada pela nossa Fernandinha Torres aí no Oscar, né? E da família Rubens em busca da justiça contra os militares. Vai ser no dia 25 do 2, aí, 25 de fevereiro, terça-feira, às 8 horas da noite, ao vivo com a Juliana Dalpiva, que escreveu o livro Crime Sem Castigo. Vai ser uma entrevista inédita com os filhos do Rubens e da Eunice Paiva. Vai ser o Marcelo Rubens Paiva, que é o autor do livro Ainda Estou Aqui, que deu origem ao livro, e a Vera Paiva, a irmã dele, é socióloga e ativista. Então, é um evento maravilhoso aí que a gente vai ter, onde a Juliana levanta muito minuciosamente aí todos os detalhes aí de todo esse caso. Então, gente, vai valer muito a pena. Uma live vai falar de 2 livros, o Ainda Estou Aqui e o Crime Sem Castigo, da Juliana Dalpiva. Vai ser também o lançamento do livro da Juliana Dalpiva, esse Crime Sem Castigo. Então, ó, imperdível, dia 25 de fevereiro, terça às 8 horas da noite, já clica aqui em clmercado.com.br para garantir a sua vaga. A YouTube já avisa você que para ligar o sininho lá, e daí às 8 horas da noite você já está sossegado. Então, ó, imperdível. Baita esquenta aí pro Oscar, que também está chegando, hein? Então, não dá para perder, vai ter aí revelações inéditas, não dá para ficar de fora. E também não vai dar para ficar de fora do nosso rolê ICL, nossos vizinhos de cima, que não são nossos vizinhos do lado, Milei, são os vizinhos de cima, ainda bem. Estão já prontos para receber vocês, então vocês ficam com o William De Luca e o Guga Noblar a partir de agora. E a gente volta amanhã para trazer os principais assuntos do dia. Um beijão e até lá, pessoal. Até mais, gente. Tchau, tchau. A história da família Paiva tomou as telas do Brasil e do mundo e emocionou milhões de pessoas. Uma família que há décadas luta por justiça. Justiça contra as atrocidades do regime militar que assolou o Brasil e destruiu muitas vidas. O ICL traz para vocês, no dia 25 de fevereiro, uma terça-feira, às 8 horas da noite, um encontro absolutamente histórico. Juliana Dalpiva, jornalista do ICL e que passou anos investigando essa história, vai ter um encontro com Marcelo Rubens Paiva e Vera Paiva, filhos de Eunice e de Rubens Paiva. Um encontro absolutamente emocionante, necessário e histórico.